Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E como combinado na aula de hoje, nossa aula vai ser através da nossa videoaula, tá bom? Então, para a aula de hoje, nós daremos continuidade no nosso conteúdo a partir da página 49, com o tema Sistema Locomotor. Tá? Então, eu fiz um apanhado de tudo que tem no livro e trouxe aqui de uma forma um pouquinho melhor para a gente tentar conversar um pouquinho sobre esses temas, tá bom? Mas, quando a gente acabar essa videoaula, eu vou pedir para vocês voltarem dando uma lidinha na apostila e dando uma olhadinha em alguns desenhos bem legais que também tem lá, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar a falar agora sobre o sistema locomotor. Lembram desse nome, sistema? Quando a gente viu lá nos níveis de organização, a gente viu que a menor unidade que forma um ser vivo é a célula, tá bom? Quando a gente tem um conjunto de células, elas geram os tecidos. Conjuntos de tecidos geram órgãos. E conjuntos de órgãos geram os sistemas, tá bom? Então, a gente vai tratar um pouquinho do sistema locomotor. O que vocês acham que ele faz? Qual seria a função dele? Bom, a função dele vai ser auxiliar na locomoção, no se mexer, tá? E quem são os agentes que participam desse sistema? Como aqui a gente já tem uma dica, nós temos o nosso esqueleto, tá? Então, nós temos os ossos, mas não é só ele que participa do sistema locomotor. Eu preciso também, para ter essa ação, dos músculos do nosso sistema nervoso, que vão todos conjuntamente se ajudarem e gerar, por exemplo, o seu movimento de levantar o braço, tá bom? Então, sem o nosso esqueleto, o nosso corpo seria igual a uma gelatina, tá? A gente não conseguiria ter uma sustentação, tá bom? E olhando esse belo esqueletinho aqui bonitinho, vocês têm noção de quantos ossos o corpo humano possui? Tenta aí chutar. Vamos ver se o chute de vocês tá bom. Vamos lá. O corpo humano, ele possui cerca de 206 ossos, tá? O nosso esqueleto, ele é formado por 206 ossos. Porém, tem uma curiosidade. Quando a gente é bebê, a gente tem mais ossos. Porque, por exemplo, a gente tem ossos que eles com o tempo vão se fusionar, como o caso da cabeça. Já ouviram falar na palavra moleira? Moleira de uma criança? É quando a gente tem algum primo, algum irmão que é recém-nascido, a gente tem essa cabecinha, quando a gente passa a mão, a gente consegue sentir ela bem molinha, porque esses ossos do crânio, eles ainda não se fusionaram e não viraram um só, tá bom? Por isso que os bebês possuem mais ossos do que a gente, quando é comparado, tá? Então, vamos entender qual a função do sistema locomotor. Qual a função do sistema esquelético? Que a gente está falando nossos esqueletinhos. A função dele é a sustentação dos músculos, ou seja, o nosso esqueleto ele vai grudar músculos aqui em cima dele, que aí a gente costuma falar que é a nossa carninha, tá? O músculo é tudo aquela nossa carninha, mas o nome correto dele é músculo, tá bom? Então, ele vai sustentar os músculos, vai proteger, ele serve também para proteção de órgãos vitais, como o cérebro. Onde está o cérebro? Aqui dentro, na nossa caixa craniana, tá bom? Ele vai proteger o coração, o pulmão, que é protegido pelas costelas, tá bom? Que a gente vai chamar isso daqui de caixa torácica. Tudo isso daqui é a caixa torácica. E ele também protege a medula espinal, que é onde vai passar o sistema nervoso, toda essa parte aqui de trás, tá bom? Lembra que numa live eu comentei que a gente tem uma via de sensações e uma via de ação, quando a gente está falando do neurônio? Essa via de sensações e ação vai passar aqui dentro, ela é protegida e vai lá para o nosso cérebro, tá bom? Mas não se preocupem que a gente vai fazer uma aula só de sistema nervoso, tá? Então, essas são as funções básicas
no nosso sistema esquelético, do nosso esqueleto, tá bom? E aí, esse esqueleto, ele é classificado em duas partes conforme a sua função. Então, a gente tem um esqueleto axial, que ele vai proteger os órgãos vitais, e a gente tem o esqueleto apendicular, que são os demais ossos do corpo, como braços, pernas, cintura, pelvis. A cintura pélvica é o quadril, tá bom? Então, conseguiram localizar quem é quem? Ó, toda essa parte eu já deixei até na mesma cor para vocês associarem. Toda essa parte de azul é o nosso sistema nervoso axial, tá? Sistema nervoso não, esqueleto, sistema esquelético axial. Tem um nervoso também que ele tá aqui dentro, tá bom? Mas a gente vai estudar lá pra frente. Então, esse daqui é o esqueleto axial. E essa parte que tá de amarelinho, laranjinha para vocês, é o esqueleto apendicular, tá bom? São todos esses ossos que vão formar o esqueleto apendicular. Então, vamos aqui devagarinho entender. Quem faz parte do esqueleto axial? A gente viu que a função dele é proteger os órgãos vitais. Então, eu vou ter a caixa craniana, a nossa coluna, as costelas que vão formar a caixa torácica. E aqui embaixo eu tenho uma coisinha chamada de sacro, tá bom? É o sacro, que é o finalzinho da nossa coluna, tá? Ela também pertence ao esqueleto axial. E agora vamos entender quem pertence ao esqueleto apendicular, os nossos membros. Então, aqui eu vou ter a nossa clavícula. Alguém, por exemplo, se a pessoa for bem magrinha, você consegue tocar na sua clavícula. É só colocar a mão na garganta e descer um pouquinho para a lateral. Aí você consegue sentir um ossinho doendo, bem aqui no meio, tá? Então, é aqui, ó, a nossa clavícula, coloca a mão aqui no meio e tenta em direção ao seu ombro que você localiza. A gente vai ser os nossos membros, o úmero, rádio, una, nossas mãos, a perna, o fêmur, a tíbia, a fíbula. Isso daí são todos nomes de ossos que a gente vai aprender, tá bom? Então, o que vocês precisam saber agora? Que são os membros superiores e os membros inferiores com o nosso quadril, tá? Que o quadril, a partir de agora, vocês vão chamar de cintura pélvica, que é a famosa bacia, tá bom? Então, é aqui, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais de cada um. Trouxe aqui uma imagem do esqueletinho separado para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Então, ó, aqui tá o meu esqueleto juntinho. A gente não tá assim separado, né? Mas eu trouxe assim só para vocês entenderem um pouquinho. Então, esse daqui, tudo isso daqui é o esqueleto axial, tá bom? Então, aqui é que eu falei o sacro e o cóccix. É o último ossinho. Tem, às vezes, crianças que vão andar de skate e acabam batendo, caindo, né? Vamos dizer assim, de bumbum no chão. E aí, eles acabam quebrando esse ossinho, tá bom? E aí, a recuperação é bem dolorosa, tá? E então, aqui do outro lado, eu tenho o esqueleto apendicular. Membros superiores e membros inferiores, tá bom? Junto com a nossa pelve, que é o nosso quadril, a cintura pélvica, certo? Por enquanto, nada assim de tão difícil, tá bom? É só vocês lembrarem do nome de cada um e lembrar que quando eu tô falando de esqueleto axial, ele vai estar protegendo alguma coisa. A caixa torácica vai proteger, caixa torácica é tudo isso daqui, ó. Toda essa parte. Então, aqui a gente tem o externo e as suas costelas. Se a gente colocar aqui a mão na parte da barriga, a gente também consegue sentir as costelinhas aqui, tá bom? E o externo é essa parte que protege o nosso coração. Tenta colocar a mão no meio do seu coração, você vai sentir esse ossinho duro, tá bom? É o externo. E aqui a gente tem nossa coluna, que vai proteger a medula espinhal e aqui proteger o nosso cérebro, certo?
Alguma dúvida? Se alguém tiver, anota aí para não esquecer que depois a gente tira, tá bom? É só me procurar. Vamos lá. Aí, a gente tem que lembrar de duas coisinhas antes desse daqui. Vou voltar um slide, tá? A gente tem que lembrar, por exemplo, que o nosso esqueleto, ele vai ter outra função também, tá? Porque ele também vai atuar na reserva de cálcio e fósforo. Então, por exemplo, o nosso esqueleto ele é durinho, não é? Se a gente bater assim, é claro que às vezes acontece casos de fraturas graves, mas razoavelmente a gente tem um esqueleto duro, tá? Então, ele é feito de cálcio e ele também ele vai guardar o fósforo. E esses dois elementos, que a gente vai falar que eles são a reserva dentro do nosso esqueleto, eles ajudam na geração de um bebê, por exemplo. Quando a gente está sendo formado lá dentro da barriga da nossa mãe, o esqueleto dela vai passar essa reserva e vai formar os seus ossos dentro da barriga da sua mãe, tá bom? Por isso que a gente nasce com ossos, porque dentro dele a gente tem essa reserva desses minerais que vão auxiliar, por exemplo, no desenvolvimento de um novo ser vivo, tá bom? E aí a gente vai ter as diferenças entre os esqueletos de ambos os sexos, tá bom? Então, eu tô falando de um esqueleto masculino e um esqueleto feminino. A gente tem diferenças que a gente fala que é diferenças anatômicas. Então, vamos conhecer algumas delas. Normalmente, os esqueletos masculinos, eles vão ter os ombros mais largos. Então, ele vai ter essa parte aqui, ó, desse ossinho, com a escápula e toda essa parte aqui, mais largos do que em relação ao das mulheres, que vão ser mais estreitos, tá bom? A caixa torácica das mulheres também é menorzinha, tá bom? Comparação dos homens, vai ser maior devido ao porte físico mesmo. Isso daí é uma questão estrutural relacionada ao gene masculino e ao gene feminino. E aí, a gente tem a nossa cintura pélvica. Lembra que eu falei que é o quadril? Toda essa parte aqui, ó, a gente colocando a mão no quadril, a gente acha ela. A cintura pélvica das mulheres são maiores do que a dos homens. Então, vamos olhar aqui essa imagem. A das mulheres, elas vão fazer o símbolozinho de como se fosse um círculo completo. Olha aqui embaixo, ela tem um ângulo maior do que essa daqui, que é dos homens. Por que que ela tem isso? Porque uma mulher, ela consegue gerar uma criança e dar à luz a um bebê, tá bom? Então, para o bebê nascer, essa parte, ela vai ter que ser maiorzinha e ela vai se abrir, tá bom? Então, por isso que a gente consegue achar os esqueletos e achar para saber se é homem ou mulher, tá? Mas para que eu vou usar isso daí? Para que eu vou descobrir se é homem ou mulher? Quando a gente vai estudar a área de paleontologia, a gente estuda com os esqueletos. Então, a gente quer reconstruir, por exemplo, quem foi o ancestral que surgiu a nossa espécie. E a gente não vai achar eles vivos, né? Eles já morreram há muito tempo. Ah, mas, de acordo com o esqueleto que eu achar, eu consigo descobrir se era um homem, se era uma mulher, tá bom? E estimar também até a idade deles, tá bom? Devido à arcada dentária, também os dentinhos, a gente consegue identificar quantos anos eles tinham. É assim que a ciência trabalha, tá? Por exemplo, vamos um caso aqui que vocês gostam, um dinossauro. Não vai ser um esqueleto humano, mas é assim que eu consigo identificar se era fêmea, se era macho. Claro que no dinossauro vai ter outra diferença, que a gente está falando de homem e mulher, tá bom? Mas a gente consegue estimar a idade deles, o sexo, tudo isso olhando o esqueleto, porque é uma questão anatômica de cada ser vivo, tá bom? E aí, eu tenho uma perguntinha para vocês. Se já nascemos com ossos, a gente já nasce com os ossinhos, e esse osso, uma característica dele é que ele é rígido, né? Então, se a gente nasce com os ossos e ele é rígido, como que a gente cresce? Já pararam para pensar nisso?
Porque a gente nasce com osso, né? Mas como que o osso cresce? Se ele é rígido, a função dele vai ser sustentação. Como que a gente vai crescer? É o seguinte, se você nunca pensou nisso, vamos pensar aí um pouquinho. Tenta levantar alguma hipótese aí que a gente consegue explicar essa ação, tá? Vamos lá. Aqui para vocês eu trouxe um menininho, é um fóssil chamado de garoto de Turkana, tá bom? Esse fóssil, ele faz parte da reconstrução da linhagem humana. Ou seja, lembram daquela história que vocês possivelmente já ouviram falar que a gente veio do macaco? Na verdade, a história não é bem assim, depois eu faço uma aula explicando isso daí. Mas a gente tem fósseis que mostram a linhagem humana, desde o antigo até chegar ao que a gente tem, a nossa espécie que a gente chama de Homo sapiens, tá bom? Então, quando a gente vai achar essa linhagem, a gente encontra esse indivíduo, que ele é exemplo de um Homo erectus, tá? Por que erectus? Porque ele era o ser que já tinha coluna retinha, quase igual a nossa, tá? Então, já era a coluna semelhante à nossa. E aí, por que eu trouxe ele? Eu trouxe ele porque ele tinha 1 metro, os cientistas descobriram que ele tinha 1,70 m com 10, 11 anos de idade. Então, pensa, a idade mais ou menos, quase de vocês, né? Com essa idade, ele já tinha 1,70 m. Ele era mais alto do que eu. Então, imaginem aí. E aí, quando a gente vai lá na paleontologia, a gente descobre um fóssil, a gente poderia falar que era um adulto, não é? Porque o esqueleto era bem grandão. Só que os cientistas descobriram que ele era um garoto. Por que que descobriram? Por causa de algumas regiões do osso, tá bom? Então, vamos aqui, eu tenho 2 exemplos de 2 ossos. A gente nasce com osso, certo? Mas as nossas porções, somente as porções que vão ligar entre uma junção e outra, ou seja, o início e o fim do osso, elas são são rígidas, tá bom? E aí, sempre aqui no meio desse osso, a gente vai ter porções chamadas de cartilagem. E essa cartilagem estica, ou seja, ela é um tecido mais mole. Um exemplo de cartilagem para vocês é o nosso nariz. Aperta aí o narizinho, ele é mais macio. A orelha, tá bom? São exemplos de tecidos que têm bastante cartilagem. E aí essa cartilagem, ela vai crescendo e vai alongando esse osso, né? E com o tempo ela vai calcificar e a gente consegue ter um osso adulto, tá bom? Por que que descobriram aqui no caso que ele era um garoto e não um homem, tá? Um homem já formado. Porque ele tinha esses discos de cartilagem, tá bom? E no osso adulto a gente não tem isso. Tá vendo que uma característica de um osso, eu consigo descobrir muita coisa de história? A gente consegue descobrir assim. E aí a nossa perguntinha. Se já nascemos com os ossos e ele é rígido, como crescemos? Nós crescemos devido à cartilagem, a presença de cartilagem dentro dos nossos ossos. Ela vai ter uma hora que ela vai acabar, mas até a nossa fase de crescimento a gente vai ter essas cartilagens, tá bom? Certo? E aí, a gente vai falar sobre outra função que o esqueleto ele tem, no caso especificamente dos nossos ossos. Eu já comentei isso aqui para vocês, que ela atua na reserva de cálcio e fósforo. Lembram? Que eu falei que vai gerar os ossos do bebê? Ela atua nisso. Só que também o osso, ele vai atuar na produção de células do sangue, tá bom? Já ouviu falar em como que é o nome? Esqueci, fugiu, gente. Doação de medula? É isso daqui, tá bom? Então, lá dentro do nosso osso, a gente vai ter a formação de células sanguíneas. Então, vai ser uma célula que ela vai ter, a gente vai falar que ela é indiferenciada, ou seja, ela pode gerar o que ela quiser.
E aí ela vai gerar nossas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, as plaquetas, lembram das plaquetas que vai ajudar a gerar nossa casquinha? Aí ela vai gerar duas células que a gente chama que são de defesas, que são os neutrófilos, não precisa se apegar a esse nome, é só para vocês conhecerem, e os linfócitos, que é os glóbulos brancos. Lembra que a gente já comentou que é o nosso exército natural? Quando a gente fica doente, ele vai lá e ataca. Então, o nosso sangue, ele é produzido dentro do nosso osso, tá bom? O osso produz isso. E aí, quando a gente é bebê, todos os nossos ossos têm essa capacidade de gerar sangue, tá bom? Todos eles vão ter a medula óssea vermelha. E com o tempo, conforme a gente vai crescendo, vai ficando velhinho, a gente precisa preencher, ó, tá vendo que ele tem um espaço aqui dentro? A gente precisa preencher. Com o que é que a gente vai preencher? Com gordura. E a gente vai ter a medula óssea amarela. Lembram que a gente comentou sobre tecido adiposo, o tecido de gordura? Ele vai dar essa coloração, tá bom? Então, a gente vai preencher. Se alguém, por acaso, aqui já comeu frango, quando a gente pega o ossinho do frango, tem pessoas que costumam morder o ossinho e lá dentro vai sair um líquido. Aquele líquido que normalmente as pessoas mais velhas costumam comer é o tutano, tá? O tutano é essa parte do osso, é a gordurinha do osso, tá bom? Que é a medula óssea amarela, certo? Então, o que a gente tem que lembrar? Que além da sustentação, da movimentação, a proteção dos órgãos vitais, o nosso esqueleto ele vai atuar na reserva de cálcio e fósforo e também na produção de sangue, certo? Nenhuma dúvida? Se tiver, anotem aí, tá bom? Já estamos quase acabando. E aí, agora a gente vai falar das articulações. Para que serve a articulação? Como o nome disse, articular, movimentar, tá bom? Então, a gente só se movimenta graças a ela, tá? E aí, a gente tem que as articulações podem ser de 3 tipos. Elas podem ser imóveis, ela não vai se mexer, que é a articulação, por exemplo, que forma o crânio. Alguém aqui consegue mexer seu crânio? Não, né? Elas podem ser semi-móveis, articulações que vai formar a nossa coluna vertebral. Por exemplo, senta numa cadeira aí e tenta virar para trás pegar algum objeto. A gente consegue girar, né? Girar de um lado para o outro. E ela pode ser móveis, articulação que forma o nosso joelho e os nossos braços. Então, agora outra missão. Estica aí seu braço para frente. Esticou? Agora levanta ele e dá um giro completo. Conseguiu? Se vocês conseguiram, significa que a articulação de vocês está muito boa, tá? Mas é um tipo de articulação móveis. Então, a articulação ela serve para ajudar nessa movimentação desses ossos, tá bom? Então, qual a função dela? Proteção, movimentação e absorção de impactos. Vamos entender qual é o papel dela, o que ela faz. Aqui para vocês eu trouxe uma imagem lá da apostila, tá? Ela tá lá na página 53. E aí a gente tem aqui a formação do nosso joelho, tá? Então aqui a gente tem a patela, aquele ossinho que desliza na frente do nosso joelho, e aqui a gente tem o encaixe do fêmur com a tíbia, tá bom? Então, o fêmur é o maior osso que a gente tem, é esse osso da nossa coxa. Então, coloca a mão aí na sua coxa, é o fêmur, ele é o maior osso que a gente tem. E aqui embaixo vai descer a tíbia e do ladinho vai ter a tíbia, tíbia e do ladinho vai ter a fíbula, tá? Os nomes são parecidos. E aí, entre o encaixe de um osso e do outro, pensa, se a gente não tivesse ela, seria osso batendo em osso, então ia ser dolorido. Então, a articulação vem para amortecer esse osso, tá? Então, ela vai nutrir, lembra que a gente falou? A absorção de impactos, e aí ela vai nutrir, ela vai ajudar nessa movimentação
e vai gerar o que a gente chama de membrana sinovial, tá? Então, essa daqui, ó, essa parte azulzinha. Isso são membranas sinoviais, tá bom? E a função dela vai ser lubrificar essa cartilagem, tá bom? Então, ela vai lubrificar aqui, deixar de uma forma mais macia para que esse movimento aconteça. O movimento que a gente faz todo dia, de dobrar, esticar a perna, correr, subir escada, tá bom? Ela faz essa função para a gente não sentir dor, certo? Vamos lá? E aí a gente vai ter as doenças que podem atingir o nosso esqueleto, o nosso sistema esquelético, tá? Então vamos lá lembrar algumas doenças. Essas doenças podem atingir os ossos e também a cartilagem. Quando elas atingem os ossos, a gente pode ter uma doença como, por exemplo, a osteoporose. A maioria de vocês já ouviu falar. Normalmente atinge pessoas mais velhas, mas não é exatamente só pessoas velhas, existem pessoas novas que têm isso. E o que ela faz? A gente tem que o nosso osso, ele é semiporoso, tá? Então, ele é assim, ó, por dentro. Ela faz com que esse osso, ele se torna mais porosos, maiores, tá vendo? E fraco. Lembra que a gente falou que ele é feito de cálcio? É como se fosse que eu fizesse vários buraquinhos por dentro desse osso e aí futuramente ele vai ficar mais fraco ainda, tá bom? E podem gerar também as fraturas. Normalmente aí nesse caso a gente tem mais grave, por isso que às vezes pessoas de mais idade acabam caindo, machucando e qualquer coisinha quebra o osso. É devido a essa condição da osteoporose que vai enfraquecer, vai deixar os ossos mais porosos e frágeis. Mas também a gente pode ter fraturas normais, como no caso de acidentes. Então, pensa aí, tá andando de skate, empinando pipa, correndo na rua, andando de bicicleta. E aí você cai e quebra o seu braço, tá? Seu braço, sua perna, alguma região. Esse osso, ele consegue se regenerar, tá bom? Ele vai formar uma cicatrização desde que ele vai levar um tempo a mais, né? E aí a gente precisa ir no médico para colocar ele no formato certinho, porque senão ele pode se colar, vamos falar assim, desse modo, né? Mais fácil se colar, mas ele vai se colar errado, tá? Porque o osso ele vai se regenerar e vai arrumar aquela fratura. Normalmente, quando a gente é bem novinho e acontece isso daí, a recuperação é mais rápida. Com o passar do tempo, as fraturas elas podem demorar mais, tá bom? E aí a gente também tem as doenças que podem atingir a cartilagem. Lembra que eu falei da cartilagem? A cartilagem ela vai revestir aqui junto com a membrana sinovial, tá? A gente vai ter ela. Então, a cartilagem ela vai ter a função de de deixar mais macio, isso, tá? Aquela região. E aí, se a gente tem o desgaste dela, a gente vai ter o contato de osso a osso. E aí, a gente vai ter a inflamação de nervos, entre outros, tá? Então, a gente vai ter essa condição patológica. Por exemplo, a gente tem a artrite. Normalmente, quem tem artrite, ela vai sofrer de bastante dor quando ela vai se movimentar, tá bom? E a artrite, ela é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico dela, lembra lá da defesa do organismo, ela destrói as células dessa membrana. Então, ela destrói as membranas que vão revestir naturalmente, tá? Então, quem tem artrite é um erro no sistema imunológico que vai destruir tudo aquilo que foi feito para nos ajudar, tá bom? Certo? E aí, a gente vem para os nossos ossos, os nomes dos nossos ossos, tá? Então, a gente tem 206 ossos. Vamos ter que aprender tudo isso? Não, tá? Eu quero só que vocês conheçam e identifiquem onde estão os principais. É bem legal, tá bom? Se alguém quiser decorar os 206, fiquem à vontade.
mas vamos conhecer aqui alguns, tá? Então, vamos lá. Aqui na cabeça a gente tem o crânio, nessa parte a gente tem a mandíbula. Lembra que a gente mastiga, abre e fecha? Mandíbula, semimóvel, tá? A gente vai ter a clavícula, esse ossinho aqui, ó, que tá lá na frente, perto do nosso externo. Lembra do externo? Coloca a mão aí no coração, você vai achar ele. E a gente tem a clavícula, aí a gente vai ter a escápula. A escápula é a asinha das nossas costas. Coloca lá a mão nas suas costas. Normalmente o pessoal fala que é a asinha. Essa parte aqui, ó. Toda essa parte é a escápula. O externo eu já falei, essa parte da frente. E aí a gente tem as costelas. Toda essa daqui são costelas, tá? Só que as costelas, elas também têm cartilagem, mais ou menos até aqui. Na próxima imagem vocês vão conseguir ver. Então, elas vão ter cartilagens que ajudam a gente respirar. Quando a gente respira, a gente infla e retorna a nossa caixa torácica, tá bom? Então, é a cartilagem que permite esse movimento desse osso, tá? Aí, aqui no nosso braço, a gente tem o húmero, esse daqui é o húmero, a gente tem o rádio e a una. Faz assim com a sua mão, estica a sua mão e faz um joinha. O osso que vai em sentido ao nosso dedão do joinha, ele é o rádio, tá bom? Então, a gente brinca que ele é a anteninha do rádio, o dedão. E aqui do outro lado, a gente vai ter a una. Aqui a gente tem a cintura pélvica, cada um desses tem um nomezinho, eu não vou falar, tá bom? Aqui a gente tem o sacro e o cóccix. E descendo, a gente tem o maior osso do nosso corpo, o fêmur, tá bom? O fêmur. E aí, a gente vai ter a patela, que vai ajudar a mexer aqui no nosso joelho, ela que desliza pra gente se movimentar. A tíbia, toda essa parte, e do ladinho a fíbula. E aí, a gente tem as nossas mãos, tá? Que a gente vai chamar de carpos, são os ossinhos daqui no início da mão, aqui metacarpos e as falanges. Falanges são os nossos dedinhos, cada dobrinha desse dedinho, ó, vamos aqui, ó, cada uma dessas dobrinhas vamos melhorar assim, faz na sua mão como se fosse uma garra. Cada dobrinha desse dedinho é uma falange, tá bom? E no pé, na mão a gente chama de carpos, no pé a gente vai chamar de tarsos, tá bom? É o mesmo esquema. São os tarsos, metatarsos e os dedinhos que se mexem são as falanges, tá? E aí a gente tem aqui a nossa coluna. Então, a gente tem vértebras cervicais, torácicas e lombares, tá bom? De acordo com a região. Então, a nossa aula ela termina por aqui, tá? Esse daí é só um pouquinho do que a gente tem desse assunto. A gente vai continuar em outra aula. E aí eu vou deixar uma lição de casa para vocês, tá bom? Então, tem mais uma aqui, ó. Vamos lá, antes da lição de casa. Esqueci que tinha mais um slide aqui, ó. Pronto. Lembrei que eu deixei um slide separado. Lembra que eu falei da cartilagem? É essa partezinha. Aqui eu tenho um esquema de um osso de verdade, tá bom? Então, se alguém nunca viu, ele é desse jeitinho, tá? E aqui eu tenho a cartilagem que vai ajudar a gente a inflar o nosso pulmão. Então, eu só separei para vocês verem na parte do esqueleto axial e apendicular quem são os ossos e quem são os nomes, tá bom? Então, é só isso. Para a lição de casa de vocês... Ops. Volta aqui. Ih, gente, esqueci de outra coisa. Vamos lá. Retornando aqui. A gente pulou um slide. Ele saiu de fora de ordem, mas não faz mal. Então, antes da lição de casa, vamos lá, voltando aqui. Então, a gente tem cada um desses ossos, né?
E aí, a gente esqueceu de falar uma coisinha, que a gente tem os tipos de ossos. É bem rapidinho e a gente já acaba. A gente tem os tipos de ossos, tá? E esses ossos, nossos esqueletos, eles são classificados de acordo com o tamanho dele, tá bom? Ou com o formato dele, alguma configuração que ele tem. Então, a gente vai ter que nossos esqueletos, ele tem ossos longos, ossos curtos, ossos chatos ou planos. E vai ter outros nomes também, mas esses são os principais que vocês têm que saber. Então, exemplo de ossos longos, a gente tem o fêmur, o húmero, a una, o rádio, a fíbula, tá bom? As falanges, por exemplo, são ossos longos no nosso corpo. E aí a gente vai ter os ossos curtos, por exemplo, os ossos do carpo, do metatarso, a nossa patela, tá? Lembra da patela lá no joelho? Aqui que ela estaria aqui na frente. É um exemplo de ossos curtos. Ossos chatos ou planos. São alguns ossos, por exemplo, do nosso crânio, tá bom? Eles são planinhos, eles são chatos. O nosso externo, que vai estar aqui na nossa frente, a escápula, certo? Então, esses daí são as classificações dos tipos de ossos. É mais requisito de curiosidade, tá? Então, eles vão ser classificados, vocês vão ouvir esses nomes também, tá bom? Então, além do nome do osso, a gente classifica de acordo com a funcionalidade, o formato, o tamanho de cada um deles, certo? E aí sim, agora chegamos na nossa lição de casa, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar 2 lições de casa para vocês, tá bom? Lá na página 54 e 55, tem uma experiência. Eu não vou cobrar essa experiência. Se alguém quiser fazer e tiver canudinho os materiais necessários que pedem aqui, podem fazer à vontade, é bem legal, tá bom? Mas se você não conseguir fazer, não faz mal. O que vai ser a lição de casa oficial? A lição de casa oficial vai ser vocês decorarem decorar o nome do osso e a localização dos seguintes ossos que estão aqui na lateral. Porque a gente vai fazer uma gincana, tá bom? Então, eu vou falar o nome do osso, vocês vão ter. Mais adiante eu explico certinho como que vai ser. Mas aí vocês vão ter que falar onde está o osso e aí vocês vão ter que associar quando eu chamar esses nomes, tá bom? Então, lição de casa, identificar na onde é esse osso e decorar onde é a sua localização. Então, onde fica o crânio, onde fica a escápula, onde fica a clavícula, o externo, a coluna cervical, torácica, lombar, o úmero, rádio, una, falanges, o fêmur, a tíbula e a fíbula. Só esses, tá bom? Que aí a gente vai fazer uma gincana bem legal e aí eu vou contar com a participação de todo mundo, tá? E aí vai ser a nossa próxima live, essa gincana, vai ser dia 4/9, então vocês vão ter 2 semanas para decorar isso daí, tá bom? Se quiserem pesquisar mais por fora outros vídeos, pode pesquisar também, mas não é necessário, tá bom? E aí, eu também vou deixar outra lição para vocês, que vai ser o vídeo de uma paródia sobre esse tema. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com paródia, então a gente tem uma paródia da música Ana Júlia. Não sei se vocês conhecem também, mas vou fazer um segundo vídeo explicando o que vocês vão ter que fazer, tá? Então, basicamente, vocês vão assistir o vídeo vai vir com a letrinha da música e vocês vão ter que cantar o que está escrito lá, tá? Mas, professora, eu não gosto de cantar, não sou bom. Não esquenta, tá bom? É só para a gente poder memorizar e ficar um aprendizado mais fácil. É uma forma dinâmica. Eu também não canto bem, tá bom? Então, todo mundo vai pagar mico juntinho, não se preocupe. Então, isso daí vai ser para próxima, sem ser a próxima semana, na outra, porque a próxima semana vai ser a reunião de pais, tá bom? Então, é só isso. Se tiverem alguma dúvida, me procurem e aí a gente vai conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, tenham um bom dia e até a próxima!
Vou fazer outro vídeo mostrando a música, tá bom? Vai estar lá tudo disponível para vocês. Tchauzinho, até a próxima!